Olá, tudo bem? Sou o pastor Rony Rodrigues do Amaral, da Igreja Batista Central de Italva. A lição nossa é a de número 10. O texto básico está em Neemias, capítulo 4, versículos 13 a 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Amém? O tema de nossa lição é trabalhar e vigiar. Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônios, seus muros derrubados e suas portas queimadas. Muros derrubados denotavam insegurança ou total insegurança. Muros trazem sensação de segurança, de proteção. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Jericó, a primeira cidade tomada por Josué na posse da terra prometida, era reconhecida como cidade fortificada por seus altos muros. Aí, a segunda cidade tomada por Josué fora reconhecida pelos espias como vulnerável, fácil de ser conquistada, uma cidade desprotegida por não ter nem mesmo muros. Ainda hoje é assim. Nos sentimos seguros, protegidos, se muros cercam nossa casa. Portas queimadas denotavam ausência de justiça. Naquela época, as portas da cidade eram o local de reunião dos anciãos para julgamentos. Se reuniam na porta da cidade para discutir os problemas e julgar as questões do povo. Quanta injustiça em nossos dias! Temos clamado por justiça e somente nosso Deus pode efetivá-la plenamente. Como homem de Deus que se preocupa com seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir, para trabalhar em favor do povo. A atitude do servo de Deus diante do sofrimento do povo deve ser exatamente essa. Jesus ensinou que no juízo, ao ouvirmos dele que demos de comer ao que tinha fome, de beber ao que tinha sede, que hospedamos ao forasteiro, que vestimos ao que estava nu, que visitamos ao enfermo, que fomos ver ao preso e o inquirirmos sobre o tempo em que procedemos assim, ele responderá que, quando fizemos assim, a um dos seus pequeninos, a ele o fizemos. Mateus 25, 35 a 40. Aquele que vive desejando fazer a vontade de Deus tem empatia e sempre se preocupará com seus irmãos. Neemias se levantará e se colocará à disposição do Senhor
para a realização de uma grande obra de reconstrução. Não seria somente a reconstrução física dos muros e a recolocação das portas na cidade, mas a reconstrução de muros espirituais. O povo havia se afastado do Senhor, havia deixado de prestar culto e adoração ao único, soberano e verdadeiro Deus. Era necessário, então, conduzi-los num retorno ao culto, à adoração ao Deus que os escolhera, que os transformara numa grande nação a partir do patriarca Abraão e que se manifestara com poder e glória, livrando-os do cativeiro egípcio com mão forte e poderosa, fazendo-os entrar na terra que manava leite e mel. Assim como Neemias vai trabalhar a reconstrução dos muros físicos e espirituais, também nós, hoje, como Igreja do Senhor, precisamos trabalhar a reconstrução de muros espirituais, de uma sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter numa mão a espada e executar o trabalho com a outra. Não descuidarmos do trabalho a nós confiado de pregar o evangelho da salvação em Cristo, vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. No poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, precisamos agir em duas frentes: trabalhar e vigiar. Trabalhar, versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Neemias coloca as famílias para trabalhar, cada qual diante de sua própria residência. Neemias se mostra um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros que estavam derrubados imediatamente à sua frente. Não havia, então, problemas quanto à locomoção ao local de trabalho. Havia facilidade de acesso ao trabalho e o retorno após o mesmo também, além de terem sempre os olhos sobre a sua casa, sobre suas posses. A família trabalhando unida fortalecia os laços entre si e sensação de estarem lutando para o bem de todos. O muro diante da casa reconstruído significava dizer que a família estava protegida, segura, inalcançável pelo inimigo. Neemias deixa bem claro isto no verso 14. A luta que o povo se propusera lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando por nós e nossas famílias. Compreender que muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Valores que nos eram caros têm sido desprezados numa cultura tecida pelo socialismo, hedonismo, iluminismo, narcisismo, marxismo e tantos outros ismos que têm afrontado e dilacerado a família, na tentativa de desconstruí-la. Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus, deve ser constante. O nosso trabalho para defendê-la deve ser hercúleo. A vida cristã é vida de serviço. 1 Coríntios 15, 58 nos diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Jesus afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para seu reino. Lucas 9, 62. O servo de Jesus Cristo trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem, quando não vai mais
trabalhar. João 9:4. O trabalho cristão acontece enquanto estamos nesse mundo. Quando formos convocados ao encontro do Senhor, todo o trabalho será encerrado. Eclesiastes 9:10. Sendo assim, todo o trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória de nosso Deus. 1 Coríntios 10:31. Segundo, vigiar. Versículos 16 a 18. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes por trás de toda a casa de Judá que reconstruía, ou os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Naturalmente, quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. É fato notório que, ao desejarmos nos envolver e trabalhar na obra do Mestre, entraves surgirão tentando nos desestimular e demover desse desejo. Não raro, pessoas que pensávamos se levantariam para nos ajudar, se levantam para fazer oposição. Neemias inicia seu trabalho e uma oposição tão violenta se levanta para impedi-lo, que é necessário não somente trabalhar, mas vigiar. O instrumento de trabalho em uma mão e uma arma de defesa na outra. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que para impedi-la inimigos viriam e sua vigilância deveria ser constante. Ele coloca os homens trabalhando em condição de se defenderem de ataques sem comprometimento da obra. Ao realizarmos a obra do Senhor, inimigos internos e externos certamente se levantarão tentando demover-nos de sua realização. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos dos mesmos. A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, devemos ser sóbrios e vigilantes. 1 de Pedro 5:8. Nossa vigilância deve ser constante, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Nosso mestre nos alertou de que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os anseios dessa vida nos envolvam de tal maneira que nos levem a ficar desapercebidos e despreparados quanto à vinda de nosso Senhor. Os sinais de sua vinda estão se apresentando, mas não sabemos quando ele virá. Preparados para o encontro com ele, precisamos estar, a fim de que nos encontre de pé. Lucas 21:36, Mateus 24:42-44. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, disse o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Concluindo, penso que não estamos tão trabalhadores como deveríamos na obra do Mestre e muito menos tão
vigilantes. A apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Entendemos como Neemias que a obra que estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo se levantará e lançará armadilhas, tentando nos fazer desistir. Nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos delas, atacando-as com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Nesse tempo de relativismo, a Igreja de Cristo proclama reconhecer a Bíblia como palavra de Deus e sua única regra de fé e conduta. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, 8, 1 de Pedro 1, 24 e 25. Para pensar e agir. Nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? Temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne e do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Espero que sim. Que estejamos todos dispostos a trabalhar e vigiar. Manifestar a graça salvadora de Cristo ao homem perdido, mas vigilantes, porque Jesus vai voltar e quer nos encontrar preparados para subirmos e a vida eterna recebemos, e a vida com Ele, plena no céu, se materialize finalmente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua família. Um forte abraço.